Amém. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que está batido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei pela salvação que há em sua presença. Aleluia, Jesus. Posso sentar, aleluia, Jesus. E que a nossa alma, aleluia, Jesus. E que a nossa alma venha ansiar pelo Senhor, né? Porque tem hora que as dificuldades vêm, e muitas vezes, até na casa da gente, né, na nossa casa, muitos falam que é Deus, esse Deus que você serve. Mas eles não sabem, né? Porque Deus tem os planos para cada um, propósito para cada um. E mesmo assim a nossa alma tem que ansiar por Deus, buscar Ele enquanto se pode achar. E muitas vezes nos sentimos abatidos pelos problemas, pelas lutas. Mas tem hora que a gente não tem que só olhar pelo problema, nós temos que olhar o tamanho do Deus que nós servimos. Porque a cada dia, né, Ele tem nos socorrido, Ele tem nos alimentado, Ele tem, né, levantado a nossa fé a cada dia. E tem hora que eu abri essa alma aí, né, porque não trouxe meu óculos, e eu senti de orar, né, é uma oração, Senhor, esse salmo. E tem hora que a nossa alma fica tão abatida pelos nossos problemas, porque a gente olha e vê: Jesus, eu tenho buscado tanto o Senhor. E muitas vezes, com nossos olhos carnais, a gente não vê, mas com os nossos olhos espirituais, o Senhor, aleluia, está ali nos socorrendo a cada dia, está ali nos fortalecendo a cada dia, está ali, né, quando a nossa alma está ferida, Ele está ali curando, passando o bálsamo dEle, está ali, né, a cada momento, falando: não, estou aqui contigo, né? E só o Senhor basta na nossa vida. Esses dias eu tenho falado lá em casa, né? A única presença, a única pessoa que não pode nos deixar é o Senhor, né? É só o Senhor, Ele não esquece de nós. A todo momento Ele está ali, né, nos socorrendo. E é essa a palavra que eu deixo, né? Aleluia, para a igreja, que nós venhamos ansiar em buscar o Senhor. Por mais que a nossa alma esteja abatida, por mais que nós estamos passando por problema, o cansaço vem, mas viemos buscar o Senhor, porque Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Ele está presente na vida de cada um. E essa é a palavra que o Senhor trouxe para a igreja essa noite. Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Nessa noite não, nessa manhã, né? É amanhã, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Glória a Deus, amém, queridos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. O Senhor está nos sustentando, Ele vai continuar nos sustentando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu glorifico ao Senhor, né, por esse culto. Nós estamos aqui vivendo a vontade do Senhor. Porque eu tenho certeza que muitos queriam estar aqui e não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo. Então nós vamos aproveitar ao máximo. Os louvores, desde a abertura, já tem falado, né, ao nosso coração. Em nome de Jesus, então, que nós possamos ficar atentos. Porque o Senhor, Ele está falando conosco através dos seus sinais. E os sinais do Senhor é algo que vem muito rápido e volta muito rápido. E nós precisamos estar atentos para a gente não perder a conexão com o céu. Em nome de Jesus. Queridos, abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24.
Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 36 a seguir. Aleluia. Exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Palavra do Senhor, pode se assentar, exaltando, glorificando ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós estamos vendo o prosseguimento do sermão, com as instruções que nós precisamos ter em todo o tempo. E essa instrução aqui fala a respeito da vigilância, que Jesus, ele virá como o ladrão, que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas nós precisamos estar ligados, em vigilância, na torre de vigia. E a palavra ainda dá um exemplo de um pai de família. Um pai de família que cuida do seu lar, cuida do seu maior patrimônio, esposa, filhos. E a palavra está dizendo que se ele soubesse que hora que o ladrão viria arrombar a sua casa, ele se prepararia e não deixaria que viesse a acontecer. Mas essa comparação aqui que nos faz a respeito da vida de Noé, e é sobre um pouquinho de Noé que nós vamos falar nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus, nessa manhã, nós vamos falar a respeito desse homem, um homem aparentemente improvável pela sociedade, mas foi um homem que fez a diferença no meio do povo que estava ali já corrompido por causa do pecado. O pecado já estava cheirando mal às narinas do Senhor. E o Senhor, ele coloca no seu coração em destruir toda a humanidade. E a palavra do Senhor diz que o Senhor acha graça na vida de Noé. E por achar graça o Senhor na vida de Noé, o Senhor decide salvar aquele povo. E salvaria a respeito da vida de Noé, através da vida de Noé. E eu já quero liberar essa palavra sobre a sua vida, sobre a nossa vida nesta manhã. Que virá livramentos da parte do Senhor, através da minha e da sua vida. Pessoas da sua família serão guardados. Pessoas da sua família serão livres da cilada do inimigo, através da sua vida, porque o Senhor achou graça em ti. E por mais que em alguns momentos da sua vida você esteja passando como salmista, a qual foi dado abertura, com a sua alma batida, com a sua alma inquieta, devido a tudo que ele estava vivendo, que ele estava vendo, a alma dele por um tempo ficou abatida dentro dele.
mas ele deu um comando para a sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Espera no Senhor, espera no Senhor. E nós precisamos esperar no Senhor, para a gente viver o refrigério, para a gente voltar ao centro da vontade do Senhor, porque nós somos seres humanos, então é normal vir um cansaço, é normal vir o abatimento da alma, é normal vir a tristeza, é normal você passar por aquele momento de solidão, que você está rodeado de pessoas, rodeado de amigos, rodeado de pessoas da sua família que você ama, contudo, você sente algo faltando dentro de você. Isso é normal. O que não é normal é a gente achar que vai continuar da mesma forma. O que não é normal é a gente achar que a gente é super-homem, que a gente é uma mulher maravilha. O que não é normal é a gente estar debaixo de um jugo de religiosidade, aonde nós aprendemos com as pessoas no passado que nós precisaríamos mostrar força em todo o tempo, que nós precisaríamos mostrar que nós estamos bem em todo momento. E quantas vezes nós nos passamos por fortes, mas dentro de nós estávamos precisando de cura, precisando de abraço, precisando de uma transformação, precisando de algo que só viria da parte do Senhor. E as pessoas que estavam à nossa volta, estavam ao nosso redor, não conseguiram compreender, porque elas se habituaram a olhar para nós e ver um sorriso estampado, e ver a gente andando, movimentando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E por elas não buscarem ao Senhor, elas não conseguiram entender e perceber o nosso momento de fraqueza, o nosso momento de aflição e de desânimo. Mas, contudo, o Senhor foi lá e aperfeiçoou o seu poder na nossa fraqueza. E é isso que o Senhor faz. Ele aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza, quando nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas que nós somos também um povo com o coração voltado para o Senhor, com o coração contrito, com o coração arrependido. E aí o Senhor vem, trabalha em nós e move em nós e molda de novo dentro de nós. Estamos nós de pé mais uma vez. Por quê? Por causa das misericórdias do Senhor, por causa da graça do Senhor, porque o Senhor olhou para nós, e mesmo na nossa imperfeição, mesmo às vezes rejeitado por alguém, pela família, desacreditado pela família, mas o Senhor achou graça em você. E pelo fato do Senhor ter achado graça em mim, ter achado graça em você, é que nós estamos aqui. Precisamos seguir de força em força, de glória em glória, de fé em fé, acreditando que o dia mau, ele vem não só para nós que estamos aqui. A palavra do Senhor diz que o dia mau vem para todos. Vem para todos. O sol nasce para todos. Mas há uma diferença do justo e do injusto. Há uma diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Isso é fato. Então Noé estava aqui na sua improbabilidade, com a sua vida normal, com a sua rotina normal, porém o Senhor olha para Noé e acha graça na vida de Noé, e o Senhor traz ali algo para um projeto, coloca um projeto na mão de Noé. E nós aprendemos aqui que o Senhor não coloca projeto dele na mão de qualquer pessoa. Só que às vezes, se nós olharmos com a nossa ótica humana, a gente vai se surpreender. Porque às vezes a gente vai ver Deus colocando o projeto dele na mão de pessoas que para nós é improvável, que para nós não serviria, que para nós não caberia. Mas contudo que a vontade do Senhor, ela continue sendo o primordial na nossa vida. Então o Senhor ali anuncia para Noé o fim de toda a carne que viria sobre a face da terra. E o Senhor vai dar uma instrução para Noé. Noé, você vai construir uma arca. E dá para Noé todas as instruções ali de como ele deveria fazer, a altura, o tamanho, tudo, até a madeira, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes.
E nós precisamos obedecer aos detalhes do Senhor, por mais loucura que pareça. E o Senhor vai e fala com ele tudo, e ele faz tudo conforme o Senhor estava ali o instruindo. E a palavra do Senhor diz: eu vou destruir toda a vida que está debaixo dos céus. Mas contigo, Noé, eu estabelecerei o meu pacto. Ou seja, eu estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Ou seja, através da minha e da sua vida, o Senhor vai salvar outras vidas. O Senhor vai guardar outras vidas. O Senhor vai proteger outras vidas. O Senhor vai dar escape para outras vidas. O Senhor vai curar outras vidas. O Senhor vai libertar outras vidas. E as outras vidas não vão entender, mas elas participarão contigo da vitória. Elas não vão compreender a pressão do tamanho da responsabilidade que foi confiado na minha e na tua vida. Mas mesmo assim elas estarão ali contigo e o Senhor vai estar ali sustentando e dando ali a vitória. E o que precisamos fazer é entender que se foi Deus que falou, que se foi Deus que mandou, se foi Deus que nos direcionou, façamos com excelência, dando o nosso melhor. Dando o nosso melhor. E a palavra do Senhor prossegue dizendo que assim Noé fez, conforme tudo que Deus mandou, assim o fez. E no capítulo 7 de Gênesis inicia dizendo: e depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Uma geração corrompida pelo pecado. O povo já fazia muitas coisas erradas. E não é diferente dos dias de hoje. Porque hoje nós estamos também vendo um povo, uma geração que está sendo corrompida. Mas nós precisamos fazer diferença no meio dessa geração corrompida. E ali entra Noé, a sua família, na arca. E às vezes a gente pode imaginar assim: nossa, mas foi tudo assim muito rápido. Não, não foi muito rápido. Levou anos e anos para Noé construir aquela arca. Anos e anos para a construção de um grande projeto. E não importa o projeto que Deus colocou na minha e na sua vida. Pode demorar anos e anos, mas será concluído para a glória de Deus. Será concluído para a glória de Deus. E Deus fez algo tão extraordinário que Deus pediu para ele betumar tudo, dentro, fora. E a gente vê que depois que ele fecha ali a arca, não tinha como, probabilidade alguma, dele voltar, dele querer abrir novamente. A gente vê o carinho do Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente olharia para o desespero das pessoas que estariam à nossa volta, e a gente queria dar uma ajudinha para aquelas pessoas que o Senhor disse que iria extinguir da terra, tirar da terra, destruir. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso, porque nós temos essa tendência de querer ter perto quem o Senhor já tirou da nossa vida, quem o Senhor já afastou da nossa vida. E ali, por isso que o Senhor faz e dá para ele todas as instruções e todos os detalhes. Mas a única coisa que foi permitido para ele foi uma janela no alto. Uma janela no alto. E se a gente for entrar nessa palavra e começar a imaginar o que aconteceu naquele tempo, a gente vai ver, a gente pode imaginar assim, desespero. Algo desesperador. Algo assim, as pessoas gritando desesperadas, porque a palavra do Senhor diz que depois que Noé entrou, que estava todo mundo fechadinho dentro da arca, começou a acontecer algo que não havia acontecido ainda. Chuva. E foi algo assim tão maravilhoso que Noé acreditou em algo que ele ainda não tinha visto.
E isso fala-se de fé, de acreditar naquilo que os nossos olhos não viram ainda, mas nós temos a certeza e a convicção que acontecerá. Por quê? Porque a palavra veio da boca do Senhor. E até nisso Noé ele foi justo, porque ele acreditou quando o Senhor disse: olha, eu trarei um dilúvio, farei chover sobre a face da terra. Nem chuva eles conheciam. E Noé foi perseverante, foi minucioso em fazer tudo conforme a direção do Senhor para a vida dele. E depois de entrar, que o Senhor fecha tudo, começa-se algo extraordinário acontecer. A chuva descer sobre a face da terra. 40 dias de muita chuva, muita chuva. Aí a gente imagina o desespero. Às vezes pessoas ali que caminharam ali com Noé, que pessoas, amigos, sei lá, conhecido dele ali, às vezes gritando: Noé, me deixa entrar, por favor, abre, me deixa entrar, gritando. Gente, é desesperador. E Noé está aqui já representando como será a vinda de Cristo. Porque chegará um tempo em que as portas também do céu se fecharão. As portas se fecharão. E somente estará dentro aqueles que deu crédito à palavra do Senhor. Porque no mesmo tempo de Noé, nós estamos vivendo esse tempo hoje, tendo a oportunidade de ouvir a palavra, de se converter dos nossos pecados, de se converter dos nossos maus caminhos e voltarmos ao foco, voltarmos ao alvo, voltarmos a nossa vida com plenitude no Senhor. Nós estamos tendo essa oportunidade, e ainda mais o Senhor está nos garantindo pela palavra, que através da nossa vida alcançará outras pessoas, salvará outras vidas também serão salvas através de nós. Mas nós precisamos cumprir o mínimo daquilo que o Senhor está mandando a gente fazer. Porque da mesma forma que foi com Noé, a palavra do Senhor está dizendo como foi com Noé, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus, assim também será. E nós estamos vendo aí pessoas se corrompendo, pessoas fazendo a sua própria vontade, se lambuzando mais no pecado, se sujando mais. Só que a palavra está sendo pregada, assim também como nos dias de Noé. Eu acredito que Noé estava ali pregando a palavra, pregando para aquele povo. Pregando de que forma? Falando: olha, Deus me deu um projeto, Deus me deu um plano, Deus me confiou algo, Deus entregou para mim algo, uma revelação, algo extraordinário. E Ele mandou eu construir essa arca. E eu imagino ele ali pregando ali, com o seu próprio testemunho, com a sua própria vida. E o povo continuou da mesma forma. E não parece hoje? Você prega, você dá o seu testemunho, mas as pessoas continuam da mesma forma. E alguns ainda ousam em achar, em pensar, em dizer que Jesus não vai voltar, que Jesus não voltará, que isso é só um conto, é uma história que nós estamos aqui contando. Só que não é. É algo verídico e que acontecerá. E o que nós estamos fazendo para nós ganharmos pelo menos a nossa casa, pelo menos a nossa família? O que nós estamos fazendo pelo menos para nós salvarmos os nossos? Porque se a gente conseguir salvar os nossos, meu Deus, já está maravilhoso. E Noé foi considerado um homem justificado por Deus. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio.
Noé não era uma pessoa novinha. Noé já estava bem velhinho. Já tinha uma idadezinha bem avançada. Mas mesmo assim continuou trabalhando, exercendo o seu ofício na construção do projeto de Deus. O que nós estamos fazendo para construir o projeto que Deus colocou na nossa mão? E às vezes você pode falar assim, mas Deus não colocou nenhum projeto na minha mão, não colocou nenhum projeto na minha vida, colocou não? A sua esposa aí, o seu esposo, olha seus filhos aí, olha que projeto lindo, que projeto maravilhoso, o projeto não é teu, é dele. O projeto não é nosso, é dele, nossos filhos não são nossos, é do Senhor. E nós precisamos fazer o quê? Pregar de que forma? Com o nosso testemunho. Acreditando na palavra do Senhor, que o Senhor vai dar livramento, vai dar escape, que Ele vai cuidar, que Ele vai nos guardar em meio a essa geração corrompida. Em meio à geração corrompida. E hoje o que nós mais vemos é a influência satânica do inferno contra o projeto de Deus, que é a família, contra os nossos filhos, para tirar do foco, tirar da presença do Senhor, para jogá-los ali também no lamaçal do pecado, para eles caírem na profanação, caírem na prostituição, caírem ali em tudo, que é contrário à palavra do Senhor, que é contrário para aquele que vive, que diz viver a vontade do Senhor. Porque nós temos que renunciar verdadeiramente à nossa vontade para a gente se submeter à vontade de Deus. Tem como? Tem jeito. Não é impossível. Mas aí tem o fato das escolhas. E o que nós estamos escolhendo? Se ajuntar a pessoas como Noé, ou achar que Jesus não vai voltar, que Noé está doido. Porque eu imagino o povo achando loucura a construção daquela arca gigantesca. O povo achando algo, sabe? Esse homem está doido. Deve estar velho mesmo, deve estar aí já com a memória já oscilando aí. Mas eu imagino que foi desesperador quando eles viram cumprir aquilo que por anos Noé estava pregando, Noé estava dizendo, Noé estava ensinando e falando. Eu imagino que foi desesperador. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que se tiver dois lavrando, um será tirado e o outro não. Sabe o que a gente aprende aqui? É o que o nosso pastor ministrou aqui a respeito da comparação. Porque quando a gente compara algo, é porque tem duas coisas diferentes, distintas, uma diferente da outra, é comparação. Então eu acredito que essa palavra vem para nos alertar, para nos despertar para essa comparação. Que haverá verdadeiramente aquele que vai estar alicerçando a sua casa na rocha e aquele que estará alicerçando a sua casa na areia. Aquele que está buscando viver a vontade do Senhor e aquele que está buscando viver os seus próprios deleites, os seus próprios desejos, a sua própria vontade da carne. Eu acredito que é por isso que a Bíblia está nos dizendo que um será e o outro será deixado, um será levado, outro será deixado. E Noé, ele prosseguiu e entra ali, a gente sabe de todo o processo que Noé passou. Uma sabedoria daquela mulher também, que nem nome ela tem, a esposa de Noé. Sabedoria com estratégia, seus filhos ali,
E o Senhor preservou aquela família ali. Por quê? Porque o Senhor, Ele desistiu de destruir a humanidade por completo, mas que o Senhor traria algo esperançoso, algo novo, através da vida de Noé e da sua descendência. Queridos, por mais que esteja difícil, por mais que a humanidade esteja corrompida, mas o Senhor, Ele sempre tem algo novo preparado para nós. Nós que estamos buscando fazer a diferença no meio desse povo que não quer ouvir, que não quer saber, não quer se converter, não quer abrir mão do pecado, não quer abrir mão da vontade, não quer se submeter à vontade do Senhor, porque acha que é um jugo, acha que é muito peso servir ao Senhor. E eles não sabem que é algo libertador servir a esse Cristo. Por quê? Porque nós não temos mais sobre os nossos ombros o jugo de escravidão, o jugo de escravo. Nós não temos mais, porque nós fomos livres através de Cristo. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres para adorar. Nós somos livres para sair, para entrar em qualquer situação, em qualquer ambiente. O Senhor nos dá essa liberdade. E é algo maravilhoso, é algo libertador servir a esse Deus. E eu quero continuar servindo a esse Deus, continuar adorando a esse Deus que enviou o seu projeto ali, o seu único filho, para morrer por uma humanidade corrompida, porque Ele achou graça em nós. Achou graça em nós. E nós estávamos destituídos da sua glória, separados, ovelhas desgarradas. E Jesus foi lá, com todo o seu amor, passou pela cruz, passou pela morte, venceu a morte, ressuscitou. Foi preparar morada, diz a palavra do Senhor em João 14, foi preparar moradas, mansões celestiais, não é casebre, não é barraco, foi preparar mansões celestiais. E com uma promessa que Ele voltaria, mas Ele não nos deixaria órfãos, Ele deixaria conosco durante esse tempo, durante esse trajeto aqui, deixaria o Espírito Santo Consolador, que nos instruirá em toda palavra, no que fazer, no que dizer, no que obedecer, em tudo, todas as instruções. E é uma promessa que Ele será conosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Todos os dias, é todos os dias. É na hora que a sua mesa está lá cheia, Jesus está lá. Mas na hora também que faltar alguma coisa que você gostaria que tivesse sobre a tua mesa, Jesus também vai estar lá. É naquele momento de sequidão, Jesus vai estar lá. Mas no momento também que vier a chuva, Jesus vai estar lá. Naquele momento de deserto, Jesus está lá, mas no momento também que o Senhor fazer encher o seu deserto ali, fazer transbordar, Ele também vai estar lá. E isso é a promessa que Ele deixou para nós, que Ele estaria conosco todos os dias. É no momento de alegria, mas no momento de tristeza. É no momento também de aflição, de dor, mas no momento também de gozo, de paz, também Ele estará conosco. Mas nós temos a tendência de achar que Deus não está presente no nosso momento de dor, no nosso momento de aflição, de dificuldade, de enfermidade, de situações que acontecem lá dentro de casa. A gente tem essa tendência de achar que Deus não está, que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, mas Ele está. Ele está. Ele só está esperando o momento certo dEle se manifestar. Porque teve um momento certo aqui para a vida de Noé, teve o tempo, o processo dele todo de construção do projeto. Teve um momento que ele precisou entrar para dentro daquele projeto com toda a sua família. Teve um momento dele passar, dele andar com o projeto ali durante aquele tempo todo. Teve um momento também de tudo, até fazer secar as águas sobre a face da terra. E teve um momento também dele sair com a sua família. Então nós temos todo esse processo para a gente passar. E a gente precisa entender cada detalhe do processo.
Mas entenda, em todos os momentos da nossa vida, Jesus está presente. Jesus está presente. E às vezes é a nossa dor que limita a gente sentir a presença dele. É a dor, o desespero, porque a gente olha tanto para a dor, tanto para o desespero, para o problema, que a gente não consegue ter sensibilidade de sentir a presença dele. Mas ele está perto, ele está em nós, através do Espírito Santo. E a gente vê ali que, quando eles saem, o Senhor ali começa a levantar uma nova geração. Uma nova geração. Através da vida de um homem. Um homem. O Senhor não precisa de muito, precisa de um. E Ele levanta aquela nova geração. E hoje nós estamos aqui. Quantos processos aconteceram há mais de 2000 anos atrás para chegarmos até nós? Quantas situações? Quantas percas? Quantos momentos difíceis? Quantas situações difíceis? Mas nós estamos aqui porque o Senhor achou graça em nós, na nossa geração. O Senhor achou graça. E nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes. Para que a gente venha ter cuidado de preservar, de salvar a nossa vida e a nossa família. A nossa vida e a nossa família. Porque aqui está dizendo que o Senhor está nos alertando hoje para a gente ter vigilância. Porque o grande dia virá. E tem pessoas que têm medo até de ouvir sobre isso. Tem medo. Mas é algo, e a certeza que nós temos que esse grande dia virá. Ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho. Pensa, nem Jesus sabe o grande dia. Somente Deus. Somente o Pai. Mas sabe o que nós estamos tendo hoje? Oportunidade. Oportunidade de quê? De melhorar mais. Oportunidade de amar mais. De perdoar mais. De pedir perdão mais, de abraçar mais, de melhorar. O Senhor, nessa manhã, está nos dando mais uma oportunidade de melhora, de abrir mão da nossa vontade, dos prazeres da carne. Gente, a carne vai gritar sempre, a carne não é convertida. E nós precisamos queimar a carne, matar a carne, para que o espírito nosso seja vivificado. E olha só, olha se não estão acontecendo a mesma coisa que está acontecendo hoje, que aconteceu nos dias de Noé. Por quê? Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, vivendo uma vida dissoluta, achando que nada vai acontecer, que o que Deus tinha falado para Noé que era mentira, que não era verdade. E não o perceberam. É o que todo mundo, a maioria hoje, uma grande parte da humanidade hoje, não está percebendo. Mas os sinais estão aí, claramente anunciando a volta de Jesus. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E que nós venhamos ter essa fé, essa convicção e certeza de quando Jesus voltar,
nós seremos guardados, nós seremos salvos, seremos levados juntamente com Ele, que a nossa família também será salva. Mas aqueles que não perceberam, que estão vivendo uma vida aí de qualquer maneira, eles não terão mais oportunidade quando a porta se fechar. Gente, isso é real. Céu e inferno é real. As nossas atitudes que nós fazemos aqui, a gente fala muito para os jovens, né? Mas os jovens têm uma tendência de se deixar ser levado, porque acha que a vida está ruim demais, que os pais são ruins demais por cobrar, por disciplinar, por instruir, por cuidar, por zelar, sabe? Por corrigir, por amor. Às vezes acha que a vida está ruim demais. E às vezes alguns jovens também são levados, por quê? Porque tem ali a juventude no seu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, os colegas ali fazendo tudo, vivendo a sua vida de qualquer maneira. E às vezes acha legal, bacana. Não, para eu entrar aí na trend, para eu entrar também aí no grupinho, eu preciso também fazer alguma coisa. Só que esse abrir mão seu de fazer alguma coisa terá uma grande consequência. De quê? De quando Jesus voltar, a porta está fechada para você. Então vigia. Mas hoje é para todos nós. Não só para jovens, mas para todos nós. Precisamos estar vigilantes. Porque às vezes também por falta de sabedoria, de entendimento, nós podemos perder a nossa salvação. Perder aquilo de mais maravilhoso que Jesus passou e pagou o grande preço. E Ele está preparando algo lindo e maravilhoso para nós, e às vezes nós podemos perder por causa de um desejo da carne nossa, porque a gente não quer mudar, a gente não quer abrir mão, a gente quer seguir com esse fardo, com esse peso, nessa coisa, sem mudança, sem transformação e sem regeneração. E a palavra do Senhor fala: vigiai e orai. Vigiai e orai. Então vamos ser vigilantes. É uma palavra simples, queridos, que eu queria deixar para a nossa meditação, que foi o que o Senhor colocaram no meu coração, ainda ali pela madrugada, a respeito da vida de Noé. E quando eu abri aqui no Evangelho de Mateus, falando sobre Noé, eu falei: oh Deus, eu vou ministrar essa palavra. E que o Senhor venha trabalhar em nós, que o Senhor venha nos dar vigilância, que o Senhor venha nos fazer ser sensíveis à Tua voz, sensíveis aos sinais. Em nome de Jesus, nós precisamos estar apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que nós não pensamos. E Jesus, Ele já voltou, para alguns. Já voltou para alguns. Cada hora que o fôlego de vida é tirado da vida de alguém, a gente entende ali que Jesus voltou para aquela pessoa, voltou para aquela vida. E segue-se o juízo. Mas enquanto nós estivermos aqui, eu gostaria que você se levantasse para a gente orar, fazer uma oração. Em nome de Jesus. Que você venha analisar a sua vida, analisar tudo que você está fazendo dentro da sua casa. Que hoje vamos falar de família, através da vida de Noé. Então, foca na sua família. Foca no que você tem feito. A sua atitude tem agradado ao Senhor. A forma que você trata, às vezes, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. A forma que você trata as pessoas tem agradado ao Senhor. Ou, às vezes, você é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que trata bem todos que são seus colegas, amigos, mas dentro da sua casa você é duro, você é insensível, você é muito bonzinho com todos lá fora, mas dentro da sua casa você não consegue cuidar, você não consegue amar, você não consegue dizer um eu te amo, você não consegue dar um abraço. Então nesta manhã o Senhor está nos chamando para a gente ter essa vigilância e voltar a nossa atenção para dentro da nossa casa, porque o projeto que Deus nos confiou foi a nossa família, o nosso primeiro ministério.
E hoje nós estamos iniciando essa semana, primiciando ao Senhor essa semana, no primeiro dia da semana. E da forma que nós começamos, é o que nos dá uma base de como terminará a nossa semana. E nós estamos iniciando a nossa semana na casa do Senhor, buscando Ele. E a palavra dele para nós é vigiai. Vigiai porque você não sabe. Vigiai porque o seu conhecimento não sabe. Vigiai porque os seus estudos não vai te salvar, o seu conhecimento não vai te salvar. Vigiai, Pai. Nós nos submetemos à tua vontade, à tua palavra. Reconhecemos, Deus, que sem ti nós nada podemos fazer. Pai, nós reconhecemos a nossa total dependência no Senhor. Pai, nós reconhecemos, meu Pai amado, que precisamos, Senhor, nos consertar mais e mais. Meu Deus, me ajuda a melhorar como mãe, me ajuda a melhorar como esposa, Senhor. Me ajuda a melhorar, meu Pai amado, como líder, Senhor, como irmã, como amiga. Meu Deus, me ajuda a melhorar, Senhor Deus, em nome de Jesus, em todas as áreas, Pai, da minha vida. Meu Deus, e eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha me ajudar. Eu peço que o Espírito Santo venha me conduzir no meu falar, no meu pensar, no meu agir. Meu Deus, porque as pessoas que estão à minha volta vão ver simplesmente a minha reação, mas não verão aquilo que está dentro de mim, Pai. Aquilo que está dentro de mim, meu Deus amado, é o que conta. Meu Deus, porque a palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu Deus, então nesta manhã nós estamos aqui esvaziando de todo o nosso eu, de todos os nossos desejos, todas as nossas vontades. Estamos aqui reconhecendo que por mais que a nossa alma se encontre angustiada, se encontre abatida, mas nós pedimos ao Espírito Santo, vem e faça morada em nós. Vem e organize a casa aqui dentro de nós. Organiza tudo, Senhor. Organiza os nossos sentimentos, organiza as nossas emoções, organiza os nossos pensamentos, organiza os nossos gestos, as nossas atitudes. Organiza dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus nós precisamos e nós queremos estar como alertas, Pai, porque o Senhor faz essa comparação como um pai de família, aquele que está ali como um guia, Pai, para guiar a sua família, meu Deus, ao caminho certo, ao caminho da salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos constituiu, Pai amado, aqui, meu Deus, alguns como pai, como mãe, Senhor, outros ainda são filhos, mas o Senhor nos constituiu como uma nação, uma geração eleita, um sacerdócio real. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, que as nossas atitudes estejam alinhadas com a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, não estamos isentos, nem estaremos isentos de pecar, Senhor. Mas contudo, Pai amado, quando pecarmos, meu Deus, que nós possamos, meu Pai amado, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, a nos arrepender, Pai amado, assim algo, meu Deus amado, muito rápido, de uma forma rápida, que nós possamos nos arrepender rapidamente. Meu Deus, em nome de Jesus, porque a vinda do Senhor virá como um fechar de olhos, Pai. A vinda do Senhor virá como um ladrão, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos a certeza que o Senhor virá. Meu Deus, e quando o Senhor vir, queremos estar, meu Pai amado, aleluia, preparados, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que através de nós o Senhor alcance a nossa família, que o Senhor venha, meu Pai amado, salvar, Senhor, a nossa descendência. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, meu Deus amado, a ser, meu Deus, como Noé, meu Deus, praticantes da vontade do Senhor, colocando, meu Pai amado, em movimento o projeto, a obra que o Senhor nos confiou. Nos ajuda a sermos também, meu Pai, como aquela mulher também de Noé, meu Deus, que mesmo sem ter um nome aparecendo, meu Pai amado, mas eu acredito, meu Deus, que ela teve ali também o seu galardão, que ela terá o seu galardão por suportar tudo, meu Pai amado, dentro daquele processo, meu Deus, sem reclamar, sem murmurar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, que os nossos filhos, Pai, sejam também filhos obedientes, porque se os filhos de Noé não fossem obedientes, eles não teriam entrado na arca.
Meu Deus, em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam filhos obedientes. Meu Pai, que quando a gente der instrução, quando a gente der um comando na direção do Senhor, que eles venham acatar, Senhor. Em nome de Jesus, e com isso também eles alcançarão, meu Pai amado, a vitória. Eles serão livres, libertos. Meu Pai, em nome de Jesus, e guardados. Meu Pai, em nome de Jesus, visita cada filho nesta manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, vai enviando socorro, vai enviando livramento. Meu Deus, em nome de Jesus, livra do laço, Pai, que Satanás já havia armado, já havia arquitetado, mas nessa manhã nós estamos aqui clamando, reivindicando o poder do Teu sangue, e que todo laço contra a vida dos nossos filhos sejam cortados, meu Pai amado, quebrados, cancelado todo decreto do inferno contra a nossa descendência, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita lares, visita famílias dessa manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por lares que estão sendo alvos, meu Pai amado, inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus, através, meu Pai, do vício, das drogas, meu Pai, da prostituição, meu Deus amado, de adultério, meu Pai, de fornicação. Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado, quebra, meu Pai amado, todo demônio que foi liberado para colocar essas famílias, meu Deus, em nome de Jesus, escravizadas, meu Pai amado, no vício. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, no alcoolismo, meu Pai, manda fogo para queimar, para desfazer, em nome de Jesus, Pai, porque o que nós podemos fazer é orar, mas a obra, meu Pai amado, é o Senhor que faz, é o Senhor que fará. A libertação virá do Senhor. Meu Deus, então cumpra em nós a Tua vontade, cumpre em nós o Teu querer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, aquilo, meu Pai, que o diabo pensou que faria, meu Deus amado, para destruir a nossa casa, destruir a nossa família, meu Deus, para trazer a má notícia, meu Deus, está quebrado agora, cancelado agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, nós cremos, meu Pai amado, no livramento do Senhor para essa semana. Em nome do Senhor Jesus, livramento de morte. Meu Deus, em nome de Jesus, livramento de acidente, Pai. Em nome de Jesus, está sendo cortado nesta manhã. Meu Deus amado, acidente doméstico, acidente no ambiente de trabalho, Pai, está sendo quebrado, está sendo cancelado. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e nós reivindicamos, meu Pai amado, o poder do Teu sangue sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre toda a nossa descendência. Que o Senhor venha guardar tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome, sobrenome, sobre a face da terra, seja guardado e escondido no Teu esconderijo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, livra, Pai amado, da bala perdida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, livra da bala perdida, Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos e nós agradecemos ao Senhor, certos da vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.